Antigamente, geralmente o período que as pessoas costumavam namorar era no colegial ou na faculdade. O problema é que no meu colegial o pessoal ficava fumando maconha e na faculdade era tudo pessoal acima de 30 anos, então não rolava. Faculdade, mas você tem voz de pivete! Pois é, mas eu não sou. Ah é? E quantos anos você tem? Entre 20 e 30 anos, mas isso não interessa agora. O que interessa é que o único romance que eu tive na minha vida foi na 4ª série. Flashback. Eu tava na 4ª série mais ou menos em 2003. Como qualquer moleque da nossa idade, a gente jogava Pokémon, um jogo de cartas, Yu-Gi-Oh!, Magic, PlayStation 2. De qualquer forma, tinha uma menina da nossa sala, ela era incrível. Ela jogava videogame, ela jogava cartas e ela era bonita. Ela tinha cabelo loiro, comprido. Eu não posso falar o nome dela porque, óbvio, eu não quero que ela saiba que eu estou falando disso porque eu vou contar uma coisa muito chata que aconteceu. Então vamos chamá-la de Mariana. Como vocês já podem imaginar, hoje em dia eu já tenho cara de jovem. Então naquela época eu era um bebê. Sem falar que eu era muito tímido. Eu ainda sou, mas naquela época eu era um desastre. Eu ficava admirando ela à distância, vendo ela jogando com os garotos. Bem, e eu queria muito falar com ela, mas eu não tinha a coragem de falar. Então, tecnicamente, ela foi o meu primeiro crush. Claro que naquela época a gente não usava essa gíria, mas hoje em dia ela seria o meu crush. De manhã, antes de eu ir pra escola, eu abria o PC do meu pai e usava o Word para fazer cartinhas. Eu sempre escrevia coisas como: o seu cabelo é tão belo, eu sempre penso em você, você é a luz do meu dia. Esses clichês que a gente via nos desenhos e na TV antigamente. Eu colocava na cor vermelha e eu escrevia no final: assinado, seu admirador secreto. Mas sem brincadeira, eu tive essa ideia assistindo Hey Arnold na Nickelodeon. Na escola eu esperava o recreio e antes de todo mundo voltar pra sala, eu levava a minha cartinha e deixava na cadeira dela. E eu saía correndo pra eu não ser o único que tava na sala, né? Senão seria muito suspeito. Quando a aula começava, eu sempre ficava olhando pra ela pra ver o que ela ia fazer com minha carta. Geralmente ela abria, lia e guardava na mochila. Eu continuei fazendo isso por mais ou menos uma semana. Eu escrevi mais uma carta e levei pra escola e eu fiz o mesmo procedimento de sempre. Mas dessa vez, ela pegou a carta e ela saiu correndo, chorando da sala. A amiga dela, que sentava no lado dela, correu atrás e ela era uma muralha, mano. Você não tem noção. Quando ela passou no meu lado, ela tampou o sol e eu fiquei, mano, o que eu fiz? Por causa dessa cena, todo mundo ficou olhando, a professora, os alunos, e o meu amigo que sentava no meu lado tocou no meu ombro e perguntou: cara, o que foi que aconteceu? E eu fiquei tipo, não sei, eu não sei de nada, eu não sei. A aula continuou normal, até que no final dela, a muralha, ela voltou. Ela ficou na frente da sala e ela gritou: o filho da p*** que tá escrevendo pra Mariana, para! Chega! E eu realmente não entendi. Eu era tão pequeno, tão inocente, que eu não tava entendendo. Eu pensei, mano, mas eu tava sendo legal com ela, eu tava... não sei. Mas só agora que eu cresci, eu entendi o que deve ter passado na cabeça dela. Imagina, toda hora você receber bilhete de um cara falando que você é bonita, que ele sempre te olha, que ele te admira. Tipo, mano, isso é um pedófilo, cara. E se não for alguém da sala? Eu tava traumatizando a menina e eu nem sabia. Então, Mariana, se um dia você estiver vendo esse vídeo e você for uma menina de cabelo longo comprido que na 4ª série recebia bilhetes e tinha um garoto que parecia um bebê com voz de menina, então era eu que fazia os bilhetes. Desculpa. Então, se eu te entreti contando como eu estraguei a relação do meu crush, deixa o gostei, se inscreve no canal, deixa um comentário. Sério, Mariana, desculpa mesmo. Desculpa.